Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Rede Família Esporte, primeira edição, trazendo as principais notícias esportivas desta segunda-feira e o final de semana. De muita tristeza, né? Até porque as vítimas do acidente aéreo chegaram até Chapecó e lá foram veladas, né? Nós vamos falar ainda bastante sobre isso, vamos ver imagens, as homenagens durante todo mundo. Mais de 20 mil pessoas estiveram na Arena Condá para prestar a última homenagem às vítimas. Vamos acompanhar? Os aviões da Força Aérea Brasileira pousaram debaixo de muita chuva em Chapecó. Os corpos de 50 das 71 vítimas foram recebidos por parentes na pista do aeroporto. As urnas foram distribuídas em 4 carretas com as laterais abertas. Pelas ruas, milhares de pessoas acompanharam o cortejo. Na chegada ao estádio, o momento de maior emoção. Os caixões foram levados um a um para as tendas montadas no gramado. O espaço foi reservado às famílias e às autoridades. O presidente Michel Temer participou da cerimônia na Arena Condá, junto com o embaixador da Colômbia e o presidente da FIFA. O prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, que estava na lista de passageiros, mas acabou não embarcando, fez um discurso emocionado. Lendas deixam para nós a garra de que uma cidade pequena do interior do Brasil pode ser gigante quando une forças de gente do bem. Muitos parentes e até torcedores precisaram ser amparados durante o velório. Prevendo isso, a Chapecoense montou uma equipe com dezenas de médicos, enfermeiros e psicólogos para prestar atendimento às pessoas que não suportaram tanta dor. Nas tendas, a comovente despedida dos familiares. Nas arquibancadas, lágrimas dos torcedores. Muito triste, não tem explicação isso. Parece que o mundo desabou aqui em Chapecó. É muito triste, tá doendo muito. Não tem palavras. Chapecó se despediu de seus ídolos com uma grande homenagem. Realmente foi uma despedida muito linda de se ver, né? Que pena, né, que esse incidente acabou tendo que acontecer para que as pessoas pudessem melhorar um pouquinho, né? E depois vocês vão ver uma imagem ainda, uma matéria que nós vimos também, das 4 torcidas brasileiras de São Paulo, né? Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo e do Santos, juntas na frente do Pacaembu, né? E as torcidas organizadas, com bandeiras, gritando Chapecoense, dá-lhe chape, e assim por diante. Quer dizer, tem que acontecer algo trágico dessa maneira para que o ser humano pare e repense nas suas atitudes, né? Que coisa, né? Mas foi realmente uma homenagem fantástica, brilhante. O presidente da FIFA esteve aí também e acabou não falando, mas o Gianni Infantino, mas a gente percebia que as circunstâncias não permitiam. E o discurso extremamente emocionado do prefeito de Chapecó, que era para estar no avião, o nome estava na lista e por algumas circunstâncias de última hora acabou não indo para a viagem e discursou extremamente emocionado. Após o velório, as vítimas foram sepultadas, cada um em sua cidade natal. Vamos ver. Homenagens por todo o país. Em Cianorte, no Paraná, foi velado e enterrado o corpo do goleiro Danilo. Kleber Santana, o capitão da Chapecoense, teve a despedida ao lado de familiares na Ilha do Retiro, do Esporte Clube em Recife. 3 jornalistas do Grupo RBS foram enterrados em Florianópolis. Outras 13 vítimas em Chapecó, entre elas o jornalista e assessor de imprensa da Chapecoense, Cleberson Silva. Não tinha tirar um, tirar o outro, eram toda uma família. O presidente da Federação Catarinense de Futebol, Delfim de Pádua Peixoto Filho, foi cremado em Balneário Camboriú. 20 vítimas do acidente foram enterradas em Santa Catarina. 15 somente em Chapecó. Os outros 51 mortos foram sepultados em outros 11 estados brasileiros, além da Bolívia. O corpo de Renan Agnolin, repórter e apresentador da RIC TV, afiliada da Record TV em Santa Catarina, foi enterrado em Erechim, no Rio Grande do Sul, cidade natal do jornalista. O Renan, a mesma coisa que ele era na televisão, ele era conversando com a gente, ele era no grupo de amigos, ele foi sempre um cara extremamente simples, um cara extremamente acessível. O corpo do treinador Caio Júnior foi cremado numa cerimônia em Curitiba. Familiares soltaram balões verdes em homenagem.
No Rio de Janeiro foram enterrados os jornalistas Paulo Júnior Clemonte, Vitorino Chermonte, Guilherme Marker e Guilherme Vanderlars, além do repórter cinematográfico Rodrigo Santana Gonçalves. Ari Júnior foi velado no Rio e enterrado em Goiás. Em São Paulo, as despedidas foram para o coordenador de externas Lilácio Pereira Júnior e para o narrador Devair Pascoalon, conhecido como Deva Pascovitch. O adeus ao lateral Jimenez foi em Ribeirão Preto, no interior paulista. Já o ex-jogador e comentarista esportivo Mário Sérgio foi cremado numa cerimônia fechada para a família em Itapicirica da Serra, na Grande São Paulo. O técnico Muricy Ramalho esteve lá. O Mário, como jogador, um cara que era indiscutível, era diferente na época. Como técnico, eu gostava muito, particularmente, um cara que era inventivo, não fazia coisas normais. E como comentarista, eu acho, sinceramente, não falando de todos, mas eu acho o melhor do Brasil. Essa é a pior parte, né? Quando você vê um ente querido sendo enterrado, né? Enquanto está ali próximo de você, as coisas parecem que não passam. E aí parece um filme na cabeça. Então esse é o momento pior. É quando você vê uma pessoa que você gosta sendo enterrado, indo para baixo da terra. Não é fácil, não. Eu imagino o quanto que essas pessoas acabaram sofrendo nesse final de semana, com a demora para vir os corpos, com o acidente em si. Quer dizer, essas pessoas vão sofrer ainda por muito tempo. Tomara que Deus consiga colocar na mente dessas pessoas que a vida tem que continuar e vai ficar na lembrança essas pessoas e confortar o coração delas, porque não vai ser fácil, não, um acidente trágico como esse, ainda mais sabendo que foi um erro humano. Uma comissão envolvendo Brasil e Colômbia estará analisando as causas do acidente. Acompanhe. O primeiro encontro será na quarta-feira em Santa Cruz de la Sierra. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, foi convidado para participar da reunião com os procuradores-gerais da Bolívia e também da Colômbia. Eles querem esclarecer todos os detalhes do plano de voo e a aparente falta de combustível. Autoridades bolivianas denunciaram criminalmente a funcionária responsável por analisar o plano de voo. Célia Monasteiro terá que explicar por que autorizou a viagem, mesmo sabendo que o avião não previa uma parada para reabastecimento. Eu imagino a cabeça dessa funcionária que autorizou o plano de voo da Lamia, né? Não sei, e seria leviano da minha parte julgar se ela já fazia isso há muito tempo, constantemente, mas ela foi irresponsável ao fazer isso, sabendo que o plano contemplava uma situação como essa, e se as investigações forem realmente sérias, como acho que deve ser, vão pegar coisas aí absurdas, né? Porque é impossível uma empresa como essa e ter feito isso várias vezes e a comissária ter ali assinado um plano de voo como essa. Então já está afastada, ser responsabilizada criminalmente e se as investigações forem realmente muito sérias, vão pegar situações aí desagradáveis e que sirva de exemplo para outras pessoas também que tentam, através dessas situações, levar vantagem. Tomara que isso não ocorra mais, porque foram aí dezenas e dezenas de vítimas que foram ceifadas, né? Foram retiradas do nosso convívio, infelizmente. De volta com Rede Família Esporte, o quadro de saúde dos 4 sobreviventes brasileiros é de melhor. Acompanhe. O lateral Alan Ruschel está falando mais. Ele já até pediu um churrasco aos médicos da UTI e aos parentes que estão na Colômbia. O goleiro Jackson Follman, que teve a perna direita amputada, pode sair da unidade de terapia intensiva nos próximos dias. Ele ainda terá de passar por uma cirurgia na coluna. O jornalista Rafael Renzel também respira sem ajuda de aparelhos. Ele conversou com a família, mas permanece na UTI para controlar uma infecção pulmonar. Já o zagueiro Neto, que está com pneumonia, é o único que continua entubado. De todos esses, o quadro do Neto inspira um pouquinho mais de cuidados, né? Ainda está sedado, teve um momento em que ele foi retirado da sedação, mas os médicos acharam melhor mantê-lo sedado. Tomara que ele consiga melhorar aos poucos, né? Uma semana apenas do ocorrido, tomara que aos poucos ele melhore e saia desse quadro tão crítico, né? Tão complicado. E os outros já estão fazendo um plano para que voltem ao Brasil o mais rápido possível. Mais um final de semana de muitas homenagens pelos gramados do mundo inteiro. Acompanhe. O Boca Juniors colocou o símbolo do time de Santa Catarina ao lado do escudo da equipe argentina. Antes do jogo contra o Racing, foram soltos 71 balões verdes, a cor da Chapecoense, lembrando todos os mortos no acidente.
O Atlético Nacional da Colômbia trocou o tradicional uniforme verde por camisas pretas com o símbolo da Chapecoense. Depois de vencer o Milionários por 3-0 e garantir classificação para a semifinal do Campeonato Colombiano, os jogadores do Atlético comemoraram, gritando o nome do time brasileiro. Na Espanha, Neymar carregou no ombro a camisa da Chapecoense antes do clássico contra o Real Madrid. Jogadores do Leganés e do Vila Real fizeram 1 minuto de silêncio. Andréas Pereira, brasileiro naturalizado belga, marcou um gol para o Granada e dedicou aos jogadores da Chapecoense. No estádio Vicente Calderón, o símbolo do luto apareceu entre a bandeira do Brasil e o símbolo da Liga Alemã no jogo entre o Borussia Dortmund e o Mönchengladbach. O Algarafa do Catar, ex-clube de Caio Júnior, prestou homenagem com faixa e dizeres: "Nós nunca vamos esquecer você." Davi Luiz e William do Chelsea também eram os colegas brasileiros. Antes da partida, os jogadores do Manchester City, adversário do Chelsea, usaram uma camisa que lembrava o time de Santa Catarina. E no sistema de som do estádio, mais uma homenagem em português. Em algum lugar entre as estrelas, eles serão lembrados para sempre como nossos eternos campeões. Força, Chapecoense! Aí, que bonito, né? Bonito essas homenagens pelo Brasil. E olha, somente uma tragédia como essa seria capaz de reunir as 4 torcidas de São Paulo para um ato de solidariedade em frente ao Pacaembu. Vamos ver. Vamos Chape! Vamos Chape! Vamos Chape! Vamos Chape! Vamos Chape! Vamos Chape! Tá aí, que coisa, não, rapaz? Somente um ato como esse, ou uma tragédia como essa, poderia unir. Sinceramente, estava comentando aqui agora no estúdio, com os câmeras e com o Eli, que está aqui comigo também. Eu acho que na nossa vida inteira, o Eli, eu, os câmeras, nós nunca vimos as 4 maiores torcidas organizadas de São Paulo unidas assim, né, por uma única causa. Eu acho que eu nunca na minha vida imaginei que pudesse ocorrer isso. Porque quando elas estão unidas desse jeito, é pancadaria, né? Morte, infelizmente, briga. Agora, as 4 unidas dessa maneira, sem se portar com quem está vestido do seu lado, com um uniforme totalmente diferente, pertencendo a uma torcida rival, eu nunca ouvi. Isso prova que o ser humano ainda tem chance, né? Ainda tem chance de se restabelecer como um ser humano, não como um animal, mas sim como um ser humano realmente que respeita a opinião dos outros. Tomara que, olha, imaginou se os estádios de futebol fossem assim? Todos torcendo para os seus times, iriam realmente lotar, porque saberiam que cada um iria respeitar o seu próximo, independente daquilo que torça, independente para a sua escolha. Olha, que isso aí tem que ser guardado para o resto da vida, tá? Que pelo menos um dia nós tivemos a união dessas 4 principais torcidas organizadas que já se degladiaram e que já proporcionaram cenas lamentáveis, né? Tomara que essas cenas nós possamos ver e muito mais, muito mesmo, nos estádios.
Vamos voltar a falar um pouquinho de futebol, ver se a gente dá uma animada um pouquinho no programa. O Atlético Mineiro trabalhou nesse final de semana visando o jogo contra o Cruzeiro, contra o Grêmio, né, nessa quarta-feira, pela final da Copa do Brasil. Vamos ver. Sábado pela manhã, e os jogadores do Atlético treinaram na cidade do Galo. Parte da atividade na academia e outra no campo. Os atletas voltam às atividades neste domingo. Segunda, trabalham à tarde. Na terça, fazem mais um treinamento no CT e seguem para Porto Alegre à tarde. Na quarta-feira, tem o segundo jogo da decisão da Copa do Brasil contra o Grêmio. Os acontecimentos, né, fizeram que houvesse essa mudança, uma tragédia que comoveu não só o Brasil como o mundo. Mas nós ainda temos uma decisão, um jogo importante, por mais que muitos ainda venham sentindo as perdas, né? A gente, em todos os momentos, nos colocamos no lugar dos jogadores que se foram. Na quinta-feira mesmo, quando a gente apresentou aqui para fazer o primeiro treinamento depois desse fato, todo momento eu via algum jogador fazendo as mesmas coisas que a gente estava fazendo, correndo, treinamento de goleiro, e ficava imaginando, né, eles dentro da Chapecoense fazendo esses treinamentos. Ontem o Diogo conversou com a gente, falou que por mais que seja difícil, a gente tinha que parar de pensar um pouquinho nisso e começar a focar no trabalho, focar na decisão, né? Então tenho certeza que a gente, até na quarta-feira, a gente vai assimilar esses fatos e entrar com força total para conseguir reverter a situação. O lateral direito Marcos Rocha falou também do novo treinador do Atlético, Roger Machado, que assume a partir de janeiro do ano que vem. Acho que foi uma boa escolha do Daniel. A gente acompanhou um pouquinho do trabalho dele no Grêmio, né? É uma equipe que conseguiu assimilar bastante o que ele passou para eles. Acho ainda que o Grêmio joga muito ainda com boa parte do trabalho do Roger. Espero que ele possa nos ajudar, que possa ajudar a nossa equipe a evoluir, para que no próximo ano a gente possa fazer um grande jogo. É muito difícil no momento como esse o jogador ter foco, né, para a partida, mas eles vão ter que ter. A partida é depois de amanhã, eles vão ter que virar a chavinha, deixar por um momento essa tragédia de lado, para que eles possam com certeza estarem bem, entrarem bem e tentar reverter um placar de 3-1, que não vai ser fácil não. Na semana passada nós tivemos também aqui ao nosso lado, em Piracicaba, a entrega da taça de campeão ao 15 de Piracicaba, campeão da Copa do Brasil. Você está vendo as imagens aí da taça, né? O presidente recebendo essa taça de campeão, um evento muito legal, muito importante para a nossa região. 15 de Piracicaba há muito tempo não conquistava um título de campeão e por isso mesmo fez por merecer. Não era até aquele momento a equipe favorita, mas ao longo da competição foi ganhando favoritismo, foi ganhando conjunto e demonstrou nas duas partidas, tanto aqui em Piracicaba quanto lá em Araraquara, acabou mostrando competência e nas penalidades máximas foi muito mais competente do que a Ferroviária e acabou conquistando um título importante, cujo qual vai abrir aí vaga para que a equipe do 15 disputa o Campeonato Brasileiro da Série D. Então já é um campeonato que, ao longo do ano, o calendário do 15 Piracicaba até agora, até esse momento, vai começar a ser anual. Isso é muito importante. Vamos a um rápido intervalo? Logo após as mensagens comerciais, estarei de volta. É rapidinho, não saia daí. Fica por aqui. Estarei de volta às 7 da noite com o Camarote. Fiquem agora com Gustavo Nolasco e o RF News. Tchau.